Isaías, eu sou Elcio Macedo e este é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já deve estar acostumado com esse meu cumprimento, que é para que alcance todas aquelas pessoas que em determinados horários específicos buscam a palavra de Deus, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, não importa, o importante é que você tenha este momento com o nosso Deus. Bem, vamos lá, gente, fechando a semana. Já falamos de Amós, já falamos de Miqueias, já falamos de Ezequiel e agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o profeta Isaías. Isso mesmo, vamos falar sobre o profeta Isaías, que também foi contemporâneo aí desse período dramático de Israel, ok? Nos dias desses profetas que nós já vimos durante a semana. E eu não queria ser repetitivo hoje. Em que sentido, Elcio? Repetitivo em todo aquele drama que os pobres, as viúvas, os órfãos, os menos afortunados vivenciavam no tempo de apostasia, de interesses próprios do povo de Deus. Quando o povo deixou de seguir os seus mandamentos e se assemelhar às nações pagãs, trazendo opressão e opróbrio àqueles desfavorecidos. Bem, só listando aí então a questão de Isaías, também havia opressão, também havia exploração, também havia injustiça contra os pobres, também havia muita luxúria, muita extravagância, havia também muita licenciosidade. Que é isso? Indecência, depravação, descaramento. Havia muitos banquetes, muitas bebedices, em todos os períodos desses profetas que nós citamos e em outros também. E havia, para fechar aí, deboches, chocarrices e blasfêmias contra Deus. Diante de um cenário desse, o povo de Deus nessa situação e crise de identidade, se assemelhando com muitos povos, mas dessemelhante daquele que os havia chamado para um propósito especial, o próprio Deus. Eles estavam nessa situação e aí surge Isaías, um profeta bem proeminente, bem destacado. Ele viveu ali nos dias do rei Jotão, nos dias dos reis Uzias, também de Ezequias, do rei Uzá. Enfim, esses reis também fizeram muitas coisas ruins, grosso modo falando, em seus períodos de reinado. Infelizmente também não deixaram muito a desejar. Isaías, nesse quadro, ele surge com diferencial dos demais profetas. Não que os demais também não destacaram essa parte, mas Isaías foi muito mais enfático, Isaías foi muito mais forte com essa mensagem. Ele recebeu o chamado lá no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Isso mesmo, no 6, capítulo 1, ele recebe o chamado de Deus. O verso 8, Deus diz assim, quando ele tem uma visão do trono de Deus, que ele contempla ali serafins, etc. Você pode ler do capítulo 1 ao 7 e o verso 8 do capítulo 6, versículos 1 ao 7, o verso 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías declarando, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E sabe qual é o diferencial então de Isaías? Que ele enfatizou a vinda do Messias, isso mesmo. E dentre muitas profecias que ele destaca em seus livros, em seus 66 capítulos hoje, na Palavra de Deus, o que eu quero destacar é o que está no capítulo 61, verso 1. E eu preciso fechar a semana com esta promessa, já que o povo de Israel trouxe tanto sofrimento à nação em vários aspectos, apostasia e opróbrio aos seus próprios co-irmãos, mais menos favorecidos na sociedade, aqueles que não tinham voz, não tinham fala. Olha como surge nesse cenário a promessa do Messias. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espinho angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Esta é a promessa, e Jesus cumpriu essa promessa quando entrou no templo e fez essa declaração dizendo: hoje se cumpriu essa profecia. Se você está sofrendo e não tem quem o ampare, não tem quem o ajude, lembre-se, Jesus é o maior socorro que podemos ter. Se eu e você não prestarmos contas àqueles mais pequeninos, que Jesus disse, quando fizesse a eles, estarão fazendo a mim. O próprio Jesus regaçará suas mangas, se assim por dizer, uma expressão, e virá ao encontro desses solícitos, desses abandonados, desses angustiados. E a promessa é que eles receberão aqui coroa, receberão justiça, receberão cura. E isso não tem nem um preço que pague, nenhum sofrimento desse mundo vai alcançar essas promessas que Deus tem para mim e para você. Cabe a nós, filhos de Deus, imitarmos a Cristo, dentro da nossa esfera, dentro das nossas limitações. Ainda assim, o Espírito Santo pode usar a mim e a você para ajudarmos uns aos outros. Deus te abençoe, caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com auxílio da lição da Escola Sabatina.